No livro de Mateus 25, versículo de 1 em seguida, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram prudentes, e cinco imprudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Porém as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saiam ao encontro dele! Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Dei a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque se então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as festas do casamento, e fechou-se a porta. Uma leitura muito especial, muito boa. Eu gosto dessa leitura porque ela fala da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Todas essas virgens, elas eram religiosas e doutrinadas. Quando elas foram convidadas para acompanhar o noivo para ir para a festa, foram quantas? 10 10. foram convidadas. Então não tinha nenhuma que não era religiosa. Todas eram Todas elas conheciam, né? religiosas, A sim. mensagem foi entregue para elas todas, porque todas Então foram convidadas. todas se prepararam. Hoje a Igreja Adventista está a mesma coisa. E eu gosto desse texto porque ele fala de nós. Até porque quando ela fala das 10 virgens, ele não está se referindo a um grupo só em particular. Não, Ele está se referindo ao grupo completo que completo. recebeu o evangelho. Até porque a gente vê que o evangelho não foi entregue só para os adventistas, ele foi entregue para todos. E nesse caso, elas eram doutrinadas, selecionadas e virgem. Elas eram um grupo de pessoas apurada, Virgem na Bíblia significa que não se misturou com não outras coisas. separado, É. separado. Então, o que acontece no meio do povo adventista hoje? Eles não têm o Espírito Santo. É adventista, sim, mas eles não têm o Espírito Santo. Quando viaja para a igreja, ou sai, ou anda em qualquer canto, ele está afastado do Espírito Santo. As pessoas que têm o Espírito Santo consigo na vida adventista do sétimo dia, ele tem o óleo e tem mais para abastecer quando acaba. Porque aí diz assim: Inclusive o óleo, quando se trata do óleo, eu estava lendo o complemento da Bíblia, que é o Espírito de Profecia, que ajuda a gente a compreender a Bíblia. Lá fala que o óleo do Espírito Santo é os frutos do o Espírito. Espírito. Amor, paciência, bondade, misericórdia, essas coisas que acompanham os frutos do Espírito Santo. Perfeitamente. É o óleo da lâmpada. Esse é o abastecimento. É. Então, quando elas chegaram lá, elas levaram consigo o óleo e levaram a reserva do óleo. Quando deu a meia-noite, as lamparinas estavam secas. Você sabe o que foi que eu ainda estou me lembrando aqui? Eram 10 virgens, mas todas 10. elas dormiram. A Bíblia ensina, após o verso 3, todas esperaram, e como o noivo tardou, elas dormiram, adormeceram e agarraram no sono. Todas. Dormiram. Só que Quando nem o todas grito estavam da meia-noite despreparadas. chegou, todas Dormiram. levantaram. Isso é muito grave. A pessoa acha que não é grave, mas isso é muito grave. Todas Todas. levantaram. A gente sabe que quando chegar o grito da meia-noite, que diz, ó, o noivo está chegando, todos os seres humanos, Adventista ou não é, adventista, ou de qualquer denominação, tribo, ele vai se levantar. vai. Ele vai estar presente. Aí. E só aquele que tiver com óleo, que a gente acabou de falar que o Com o óleo, óleo do Espírito Santo, é, porque eles reabasteceram. As mulheres, as virgens, elas dizem assim: nós reabastecemos. Só não podemos ceder do nosso óleo, porque senão vai fazer falta. Para nós e para vocês, que já não tem. que não tem. Agora eu lendo ali no Desejar de Todas as Nações, encontrei um texto que fala assim: não porque somos desunidos. Nós não somos desunidos. Não. Nós precisamos se preparar. O óleo é que está faltando. O óleo é que está faltando. Nessa leitura do livro de Mateus 25, aí a gente percebe
que o óleo é o que está faltando. O óleo, Eu boto o óleo em dois textos. O Espírito Santo e o amor, a união, mas o amor. o amor é o óleo, Por que dois textos? Que eu coloco dois textos. porque os frutos do Porque Espírito é amor. as Não tem como a pessoas, pessoa dizer que está com o Espírito Santo se ela isso, não ama ninguém. mas para o melhor das pessoas entender, por que eu falo de dois textos? É porque a pessoa diz que ama, mas praticamente ele não tem boas ações. Ele É, não justifica que não tem ama. um bom testemunho. Até porque assim, ele não recorre aos mandamentos, porque ele não se ama face a face, se ama você respeitando as pessoas. Quando Até você porque, respeita as pessoas, tem respeito pelo próximo, você prova dentro da Bíblia que está amando. até porque a lei, ela é uma lei de amor. Se você for observar ela do começo ao fim, a lei de Deus, a lei moral dos 10 mandamentos, não estou falando daquelas tradições dos seres humanos, não. Estou falando da lei de Deus moral que ele escreveu com o dedo dele em Êxodo 20. Ela só revela amor, porque quando você vê os primeiros 4 mandamentos, está demonstrando amor unicamente e perfeitamente e completamente a Deus. E os últimos 6 é amar o semelhante, como você gostaria de ser amado. Uhum. O que fala o Mateus 25? Eu continuo batendo na tecla do Adventista. Aonde o Adventista foi parar? Ele está lá, com o nome e a farda e o trabalho. Porque aí essas virgens, elas eram trabalhadeiras. Olha, isso é o que traz mais uma reflexão para esse texto. Elas devolviam o dízimo do alface, do hortelã, de tudo, até das frutas que elas iam comer, a oferta. Elas faziam sacrifício, elas faziam leitura bíblica, Não, elas cantavam. na letra elas estavam em dias. Na Não, letra, se falar que elas estavam em dia, elas estavam em dias. na letra, mas não tinha o Agora, óleo. mas por que que Jesus disse que não conhecia elas? O último verso, para justificar a leitura, terminar a leitura, fala assim: elas bateram na porta e Jesus disse: não conheço, se afastar de mim, que eu não conheço vocês. Por que que ele falou isso? Com as pessoas que caminham tanto para a igreja, ora tanto, anda tanto, faz tanto sacrifício, e Jesus ainda diz: que afasta de mim, Eu que não eu te não conheço. te conheço. Eu sei o que isso significa. Primeira coisa, quando você faz tudo ao pé da letra com o objetivo de parecer um cristão segundo a letra, porque quem estuda olha para você e diz esse fulano de tal, tudo que ele faz parece exatamente com o que está escrito. Ele está recebendo já a glória dele, dos homens. Agora, aquele que anda com o óleo do Espírito Santo, ele utiliza a letra não para aparecer, mas para demonstrar com os seus semelhantes aquilo que Deus pediu, que era tratar os outros da mesma forma como ele gostaria de ser tratado e não com a intenção de aparecer. Por isso que Jesus falou, ó, quando for orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta, porque a tua glória vem de Deus. Agora, se tu for lá para a praça orar, demonstrar para o mundo, para que todos vejam que tu é um cristão, tu tá recebendo a glória do mundo. Quando tu faz em segredo, lá no teu quarto, tu tá recebendo a glória de Deus. É igual as pessoas que vão ajudar, eu acho muito bom a pessoa ajudar o próximo, porque esse é um dever de todo cristão. Mas você chegar lá no seu próximo que está necessitado de alimento, de roupa, seja do que for, e você chegar com uma câmera na cara dele e mostrar para o mundo todo que você está ajudando ele ali, expondo ele sem nenhum consentimento dele, você está recebendo a glória das pessoas, porque as pessoas que vão assistir vão dizer, isso foi um gesto nobre, isso foi muito bom, isso ok, aquilo e aquilo outro. Mas a sua glória está vindo dos seres humanos. Agora, quando você faz em segredo, desliga a câmera, não mostra para ninguém que você ajudou aquela pessoa, a sua glória vem de Deus. Deus vai te dar recompensa porque você fez aquilo para agradar a Deus, não para agradar as pessoas. Eu acredito que aí está a diferença entre o amor e aquele que faz para aparecer. A diferença. O que Jesus ensina, para eu fazer o resumo? O Jesus ensina que a gente tem que vigiar e orar, buscando o Espírito Santo. Porque sem essa unção do Espírito Santo, você vai acabar ficando do lado de fora. E Jesus diz: que afaste de mim, porque eu não conheço. É a pior coisa que alguém poderia Isso é ouvir. muito triste. Eu sempre tiro uns textos da Bíblia para mim fazer um comentário, uma reflexão, igual esse. Eu gosto de texto assim, porque identifica com a mornidura que a gente está passando hoje. Seu Otávio, mas é fácil a gente conhecer a forma correta de agir. Você imagina só, raciocina comigo, você e todos os que estão ouvindo agora. Se eu estou passando por um momento difícil, complicado,
precisando de uma ajuda de alguém. Eu gostaria que essa pessoa me ajudasse sem expor a minha situação para todos, inclusive para a minha cidade, para o bairro, para o país completo e até para o exterior. Era assim que eu gostaria que ela me ajudasse. Por que que quando eu vou ajudar essa pessoa ou outra pessoa que está na mesma situação, que está naquela condição, que precisaria de ajuda, por que que eu não faço da mesma forma como eu gostaria que fosse feito comigo? Se o mandamento diz, eu amo o teu semelhante, da mesma forma que tu gostaria de ser amado. A Bíblia ensina que a gente não pode ajudar o semelhante expondo ele. Não pode. E é simples de você. Ó, se você imaginar que você precisa tratar o seu semelhante da mesma forma como você gostaria de ser tratado, você já enquadrou 6 mandamentos, já todos em um só ali. É simples, é fácil, é leve. Porque quando fala no livro de Mateus que você entra para dentro do seu quarto, fecha a porta, e ainda diz que não tinha necessidade de fechar a porta. Se eu estou dentro do meu quarto, eu posso deixar de porta aberta. Pois é. Não. Entra e fecha a porta. E ora em silêncio. Em Porque lá silêncio. dentro do seu quarto você pode falar. E todo mundo vai Prático, ouvir. que você pode falar dentro do seu quarto. Se você está adorando a Deus, você pode falar, mas não, se entra, fecha a porta, ora em silêncio para que ninguém ouça. Porque a sua recompensa vem de Deus. Só dele. Então, nesse caso aí, é um apoio para que as pessoas ajudem os outros sem expor. Sem expor. E quando se trata de amar a Deus, tem 4 mandamentos lá, mas eu creio que um só seria o suficiente. Porque lá nesses mesmos mandamentos está assim, ó. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Ou seja, não tenha outros deuses adiante de mim. É mandamento. Só isso resume todos os outros. Resume, lembra-te do sábado para santificar. Resume, não chame o nome de Deus sem o devido respeito que ele merece. Enfim, resume tudo. As pessoas dizem, mas são 10 mandamentos, são difíceis, é muito complicado. Não é. Os 10 mandamentos se resumem em 2. Ama a Deus acima de todas as coisas, que significa colocar a vontade de Deus acima da sua própria vontade, e trate o seu semelhante da mesma forma como você gostaria de ser tratado. É pesado isso? Não é, é simples e é bom. A alma da gente agradece, não tem nem remorso no final.